O Manva começa em uma catedral com raios de sol deslumbrantes cruzando as janelas e iluminando um casal em um altar abaixo de uma estátua de uma deusa, enquanto a estátua olha para eles. Ela dirige seu olhar para a estátua, perdida em pensamentos sobre como o casamento parece ser real. No entanto, a voz de seu parceiro interrompe seus pensamentos, chamando-a pelo nome e instigando-a a responder à pergunta. A jovem fica nervosa e tropeça nas palavras, enquanto o menino animado ao seu lado aguarda ansiosamente sua resposta. Dando uma olhada no menino vibrante de olhos brilhantes e em seu charmoso parceiro, que tem um sorriso sutil nos lábios, ela eventualmente afirma seu compromisso com os votos matrimoniais. O padre em frente ao altar então dá a eles permissão para trocarem suas alianças. Enquanto eles trocam as alianças, o padre os declara oficialmente um casal abençoado pela deusa Armika, e eles se olham amorosamente nos olhos. No entanto, Zel volta a seus pensamentos, perguntando-se se agora que está casada por dinheiro ela se tornou uma pessoa snob. A cena muda para o céu noturno e temos uma visão de uma mansão grandiosa, que deve ser a nova casa de Zel. O vestido de casamento está sobre a comoda e Zel cai cansada na cama, gemendo alto que o casamento finalmente acabou. No entanto, uma empregada a atende, dizendo que ela fez um ótimo trabalho e perguntando se ela gostaria de uma xícara de chá. Zel, com o rosto no travesseiro, responde entusiasmada à oferta. Então, a empregada deixa o quarto e dá privacidade a Zel para refletir sobre seus pensamentos. Zel tira o rosto do travesseiro e comenta cansada que casamentos são difíceis. Embora ela tenha convidado apenas pessoas próximas, o casamento sugou sua energia. No entanto, era de se esperar com vestidos caros, acessórios de alto preço e locais luxuosos. E no fim das contas, o homem com quem ela se casou era o Duque Chester Helios, o homem mais rico e poderoso do Império. Enquanto ela reflete sobre esses fatos, ela tristemente pensa consigo mesma sobre como foi desconfortável enganar seus pais e se pergunta se conseguirá suportar a duração de um ano. Enquanto está mergulhada em contemplação, ela é interrompida de repente por uma batida suave na porta. Sem tirar completamente sua atenção do travesseiro, ela instrui o visitante a entrar, dizendo que tomará o chá mais tarde e pedindo que o coloquem ao seu lado. Ao ouvir a voz, porém, ela fica alerta e vira-se com um choque cômico ao encontrar Chester esperando por ela com um roupão de dormir. Com uma voz estranhamente fria, ela pergunta por que ele está ali, mas ele a encara com uma expressão impassível. Ele começa a tirar o roupão de dormir, mas Elle se sente envergonhada e começa a corar enquanto fecha os olhos. Então ela exige que ele coloque seu roupão de dormir corretamente, mas ele a olha com confusão neutra. Em seguida, ele diz a ela que é hora de passar a noite com sua esposa. Uma Zel alarmada e confusa começa a suar, mas se recompõe e diz a ele para não se incomodar, perguntando por que ele gostaria de passar a noite com ela. No entanto, Chester passa a mão pelos cabelos em um gesto frustrado, sorri de volta para ela e lembra que é a primeira noite deles juntos. Embora Zel esteja internamente muito alarmada, Chester parece não perceber enquanto sobe na cama em sua frente para se aproximar dela a cada movimento. Enquanto ele faz isso, ela pergunta novamente em um tom alarmado, o que ele quer dizer com sua afirmação, mas ele apenas responde que agora que estão casados, eles têm que fazer isso. Dominando sobre ela, ele pergunta se ela precisa de mais tempo, enquanto ela mentalmente deseja que ele se afaste dela. Ela se pergunta o que deu nele de repente. No entanto, Chester sorri e estende a mão para tocar o queixo dela, puxando-a para mais perto de seu rosto e dizendo sedutoramente para ela não pensar em dormir aquela noite. Ele aproxima seus lábios dos dela, brincando, mas não percebe que ela está claramente desconfortável, apertando os lençóis em antecipação, enquanto pensa consigo mesma que não havia nada disso no contrato. Bem, tudo começou há 3 meses. A cena transita para um flashback, onde um jarro escorrega e se quebra ao bater no chão, enquanto uma voz desesperada implora em um tom lamentável, suplicando a um agressor invisível que lhe conceda mais tempo para pagar sua dívida. O agressor acaba sendo um homem de meia idade, dominando o mais baixo e mais velho, com capangas espalhados por todo o quarto, apreendendo propriedades, e ele questiona como pode confiar no homem mais velho, dado que o tem monitorado por meses. Apesar de sua posição humilhante, o homem mais velho oferece qualquer coisa que o agressor desejar se lhe for permitido adiar o pagamento da dívida até o próximo encontro.
Considerando essa proposta, o agressor pondera suas implicações, e de repente aponta para uma garota posicionada no fim do quarto. Uma garota revelada como sendo a própria Zell. O pai de Zell, o homem mais baixo, tenta protestar contra a oferta de sua filha, mas o homem mais alto simplesmente o ignora. Ele então oferece dar ao barão mais 2 meses para pagar a dívida, implicando que nada o impediria de levar Zell caso a dívida não fosse paga. Após passar sua mensagem, o homem alto reúne seus homens, ignorando protestos posteriores do pai de Zell, eles vão embora. A mãe de Zell imediatamente tenta consolar seu marido, enquanto o barão encara Zell, dizendo que está envergonhado de si mesmo e que está muito arrependido. No entanto, Zell abre a boca para falar e seus pais recuam em terror com o que ela está prestes a dizer, mas ela simplesmente o tranquiliza com um sorriso, dizendo que ele não poderia simplesmente passar por cima dela e que eles ainda têm tempo para pagar a dívida. Seus pais a olham primeiro chocados, depois seu pai se aproxima dela e a envolve em um abraço apertado, pedindo para ela confiar nele. Mesmo assim, ela se retira, enquanto seus pais comemoram alegremente ao fundo que ela não disse nada rude para eles. A garota de cabelos cor-de-mel chega ao seu quarto e bate a porta, frustrada consigo mesma por ser tão má a ponto de seus próprios pais ainda terem medo dela. Mas então ela grita consigo mesma na frente do espelho, expressando desgosto por seu caráter. No entanto, é revelado que a garota parada em frente ao espelho não é realmente a Zell. Um dia, enquanto lia um livro, ela adormeceu ao lado dele, mas quando acordou, descobriu que sua consciência havia sido transferida para uma personagem do livro. No entanto, a garota no livro não era a personagem principal, mas isso não era um problema. O verdadeiro problema era que a garota tinha o péssimo hábito de gastar o dinheiro de seus pais em coisas luxuosas, em vez de os pais originais de Zell colocarem um fim nos gastos pródigos de sua filha, eles a incentivaram, pegando empréstimos de agiotas para viabilizar seus maus hábitos. Inevitavelmente, os cobradores de dívidas apareceram, e agora a família estava em apuros. Zell, em uma posição desconfortável, encosta tristemente no espelho, perguntando-se por que ela foi possuída especificamente neste momento. Ela tem que pagar o dinheiro que não usou, e enquanto pensa em uma maneira de pagar o dinheiro que agora deve, ela tem uma ideia. Ela vai até seus armários e gavetas para ver os inúmeros itens de moda caros que a Zell original desperdiçou dinheiro. Havia joias, bolsas e chapéus, vestidos de baile e roupas, e muito mais. No entanto, ela joga fora os itens que poderia vender e se pergunta quanto eles custariam quando finalmente os vender. Sem saber o preço de mercado, ela decide pedir ajuda ao mordomo para vendê-los. No entanto, o mordomo fica chocado quando é informado que ela quer vender seus cobiçados itens de moda. Então, ela pede a ele que dê uma estimativa do preço que ela pode obter, mas ele responde que, como são vendidos em segunda mão, não renderiam tanto dinheiro quanto ela está tentando conseguir. Enquanto Zell pensa no que fazer, o mordomo novamente pergunta chocado se ela está tentando ajudar seu pai a pagar as dívidas. Ela responde afirmativamente, então o mordomo segura suas mãos e chora de uma maneira emocionante, feliz e tocado que, em seus 20 anos trabalhando para a família dela, ela finalmente decidiu amadurecer. No entanto, ele tenta abraçá-la dizendo que se orgulha dela, e ela agradece a ele enquanto se afasta de forma desconfortável. Orgulhoso, ele pergunta para onde ela está indo, e ela responde que está indo dar um passeio. A cena corta para uma imagem da cidade, onde Zell é vista caminhando sozinha. Enquanto caminha, ela conversa consigo mesma, pensando no fato de que vender o que ela possui não será o suficiente para obter 80 milhões de xelins, e se pergunta o que exatamente pode fazer para conseguir essa quantia de dinheiro em 2 meses. Enquanto caminha, ela deseja que uma solução caia do céu. Nesse exato momento, um pedaço de papel flutua no ar e cai em seu rosto. No entanto, ela fica irritada, expressando que quer dinheiro e não um pedaço de papel. Ao examinar o papel, no entanto, ela vê que há um cartaz de criança desaparecida, de um menino de 5 anos chamado Lefelion Helios. A recompensa por encontrar a criança é de 100 milhões de xelins, o que significa que ela pode pagar suas dívidas e ainda ter muito dinheiro para si mesma. Enquanto olha o papel, o nome Lefelion Helios chama sua atenção. A criança é o personagem principal do livro e ela percebe que esse foi o momento no livro em que ele desapareceu. No entanto, uma ideia surge e ela começa a correr.
embora não tenha terminado de ler o livro, ela sabe exatamente onde o menino está. Logo se encontra em um beco onde as coisas são jogadas, respirando pesadamente por ter corrido tão rápido. Então, ela se endireita e decide começar a procurar o menino, confiante de que os 100 milhões de xelins agora são dela. O beco está cheio de ratos, ocupados com seus afazeres, mas Zéu passa apressadamente, focada em sua busca pelo menino. Enquanto gatos vadios brigam atrás dela, ela expressa seu nojo pelo lugar, se perguntando por que um depósito de lixo é tão grande. Suas roupas estão sujas agora e ela mal pode esperar para sair dali. No entanto, o lugar fede e ela tenta segurar a respiração, mas lembra a si mesma que 100 milhões de xelins estão em jogo agora. Resoluta, ela rasga a parte de baixo de seu vestido e promete a si mesma que o encontrará, mesmo que tenha que rolar seu corpo na sujeira. Enquanto pensa nisso, ela também reflete que não quer sofrer com a pobreza como em sua vida anterior. Ela continua procurando, abrindo lixeiras e olhando debaixo de lonas para encontrar qualquer sinal do menino. Depois de um tempo ela para e ouve um movimento debaixo de uma cobertura atrás dela. Apesar de achar a cobertura muito suja, ela se aproxima e a retira para descobrir um menininho debaixo, machucado, sujo e encolhido na posição fetal, tremendo apenas com suas roupas e uma meia. Zéu olha chocada e o menino olha para cima com os olhos meio abertos, chamando-a de mãe. No entanto, Zéu o ignora e examina suas características: cabelo preto e olhos vermelhos. Ela fica feliz por ter encontrado o bilhete para seus 100 milhões de xelins. Enquanto o menino se deita, ela verifica sua temperatura e descobre que ele está com febre. A próxima cena mostra a casa de Zéu. Ela chama o mordomo e exige apressadamente que ele abra a porta. Quando ele faz isso, ela corre pela porta com o menino em seus braços, coberto por um pano preto para mantê-lo aquecido. No entanto, seus pais estão chocados e seu pai pergunta o que está acontecendo, mas Zéu responde que eles devem chamar o médico primeiro e fazer perguntas depois. Na próxima cena, o menino está coberto em uma cama enquanto o médico relata a Zéu que o menino está desnutrido e com dores no corpo, e que o remédio que ele prescreveu irá curá-lo. No entanto, ele se despede e Zéu agradece pelo seu serviço. Enquanto ele sai, ele murmura para si mesmo de forma julgadora que Zéu e seus pais deixam o menino passar fome, apesar de serem conhecidos por gastar de forma pródiga. Mas Zéu ouve e pensa para si mesma que eles não o deixaram passar fome. Enquanto ela observa o menino dormir em paz, ela reflete que ele definitivamente é o personagem principal chamado Lapel ou Lefalion, chamado de Lap para fins de narração. Então ela se pergunta como ele chegou a esse estado e então reflete sobre a história do pai de Lapel no livro que ela leu. Um homem que conheceu uma mulher durante suas férias no interior e se apaixonou por ela. No entanto, o pai do homem, o Duque, não aprovou o casamento porque a mulher era plebeia. Foi apenas depois que o Duque morreu que o homem pegou sua esposa e filho. No entanto, ocorreu um acidente de carruagem no caminho, e o homem e sua esposa morreram, deixando Lap como o único sobrevivente. Refletindo sobre essa história, Zéu se sente mal por ter ficado animada em ganhar dinheiro com uma criança que perdeu seus pais. No entanto, ela se pergunta o que diria a ele quando ele acordasse, mas então se convence de que não importa, já que ela vai entregá-lo para sua verdadeira família em troca de dinheiro, pois ela sabe pelo livro que o novo Duque cuidaria muito bem de seu sobrinho. Na próxima cena, o novo Duque, que se revela ser Chester, está sentado em uma cadeira em sua mansão. Há duas pessoas na frente dele, um camponês e um menino. O camponês afirma ser o sobrinho do Duque, enquanto Chester fica em silêncio. O camponês tenta convencê-lo de que o cabelo preto e os olhos vermelhos do menino são uma marca da família Helios, e Chester concorda que a criança se encaixa na descrição do garoto que ele está procurando. No entanto, o camponês pede pela recompensa e a sala fica escura, com Chester os encarando intensamente, deixando-os desconfortáveis. No entanto, servos entram na sala carregando uma caixa de ouro e uma bandeja com um líquido amarelo. Chester então ordena ao servo que dê o suco amarelo para a criança e aponta para a caixa de ouro como sua compensação ao adulto camponês. Enquanto o camponês olha alegremente para o dinheiro, a criança bebe o suco amarelo e depois de um tempo seus olhos voltam de vermelho para amarelo. Nisso, Chester fica com raiva e bate a mão na mesa onde o camponês admira o ouro, assustando-o.
Ele então exige saber por que o camponês tentou enganá-lo e informa que outras pessoas também tentaram usar camuflagem mágica para enganá-lo com crianças falsas gritando. Ele ordena aos servos que o tirem e a criança do quarto. Ele senta-se cansado e frustrado, perguntando-se por que tantas pessoas estão tentando enganá-lo e como teria sido bom conhecer o rosto da criança que ele está procurando em algum lugar quilômetros distante. Entretanto, Zé observa amorosamente o verdadeiro Lap. Na casa do barão, os pais de Zé ficam chocados ao descobrir que a criança em sua casa é o verdadeiro Lap, e Zé mente para eles dizendo que o viu cair na rua por acaso. No entanto, eles parecem aliviados com isso, pois inicialmente pensaram que a criança era dela, muito para o seu desgosto. Então ela lhes assegura que uma bofetada é melhor, ela o levará para a casa do duque, enquanto pede que eles se afastem da porta porque ela quer ver Lap. Eles agem de forma estranha e se afastam. Antes de sua mãe sair, ela diz a Zé que ouviu do mordomo que roupas são necessárias para o menino. Enquanto isso, ela entrega algumas roupas velhas para que ela use nele. Enquanto seus pais se afastam, Zé pensa consigo mesma que eles devem realmente amar sua filha se não jogaram nada fora dela. Ela se pergunta como eles tiveram uma filha tão má se são pessoas fundamentalmente boas. Ezel abre a porta e fica chocada ao descobrir que Lap acordou e agora está segurando as cobertas no rosto. No entanto, ela pergunta gentilmente se ele ainda está se sentindo doente e se ele pode se sentar agora. Enquanto isso, o menino olha admirado para ela enquanto ela sente a testa dele para verificar sua temperatura. Então ele a chama de mãe. Ao ouvir isso, Zé explica ao menino que ela não é sua mãe e os olhos do menino se enchem de lágrimas. Então ele começa a chorar e enquanto Zé tenta consolá-lo, ele continua perguntando onde estão sua mãe e seu pai. Enquanto Zé o consola, ela reflete em seus pensamentos que no romance original as memórias de Lap foram perdidas devido ao choque do acidente e ele nem conseguia se lembrar do rosto de sua mãe. Então ela reflete que não se sentiria confiante em contar a ele a verdade do que aconteceu com sua mãe e finalmente ela o abraça, segurando-o perto dela e dizendo para ele não chorar. Ela continua a garantir-lhe que sua família está procurando por ele e que ele os verá quando estiver saudável. Quando o menino para de chorar, ele pergunta se ela não é sua família e ela responde afirmativamente, dizendo para ele chamá-la pelo nome dela. Ele murmura seu nome e ela lembra o dele e então lhe dá um apelido pelo qual ela o chamará. Quando o menino para de chorar, ela diz que está impressionada e diz que ele é tão corajoso e que precisa estar saudável. No entanto, o menino inocentemente pergunta como ser saudável e ela responde que ele toma bem seus remédios e come arroz. Nesse momento, Zé percebe que o menino está cheirando mal e o leva para o banheiro para que ele tome banho. Apesar de tê-lo lavado com um pano molhado, o cheiro de lixo ainda não havia ido embora. Ela o informa que é importante se lavar para ficar saudável e mostra a ele um patinho de banho que ela colocou para ele. Enquanto o coloca na banheira de água, ela o encoraja a informá-la se estiver muito quente. Os pés de Lap tocam a água e o menino grita e agarra Zé, dizendo que não quer tomar banho. Zé fica chocado com o comportamento do menino. Depois de um tempo, o garoto está limpo e vestido com as roupas novas que a mãe de Zé havia separado. Enquanto Zé diz a ele que agora podem comer, já que ele estava limpo, ela levanta a colher para alimentá-lo. No entanto, o menino vira o rosto. O garoto curioso havia percebido que Zé se forçava a bajulá-lo e ela prometeu não fazer isso novamente. No entanto, o menino grita que não quer comer nada. Ao ouvir isso, Zé tem uma ideia. Ela levanta a colher como se fosse um avião no ar e diz ao menino que ele está prestes a pousar. E ele abre a boca alegremente para que a colher entre. Agora que estão se divertindo, ele pede a ela para fazer mais e depois pergunta o que é um avião. Zé então se lembra que ela é de um mundo diferente deste, então ela dá a explicação mais simples possível, que é um objeto mágico que voa no céu. Ela levanta a colher novamente desta vez, Lap abre a boca entusiasmado. De repente ela se pergunta o que está fazendo e se convence de que está apenas cuidando dele até que ele melhore. Em outra cena, Lap se agarra firmemente a Zé, gritando que ele não quer. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Se você gostou do que viu, por favor, deixe seu like. E se ainda não é inscrito, considere se inscrever.
Estamos com uma meta de alcançar 10.000 inscritos e se conseguirmos, poderemos aumentar nossa frequência de postagem para um vídeo por dia. Então não perca tempo. Clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Juntos podemos fazer isso acontecer. Obrigado pelo seu apoio e até o próximo vídeo.